Durante sua participação no novo quadro do canal Redcast, o influenciador Monark voltou a gerar controvérsia ao ser confrontado por 30 pessoas com opiniões divergentes. O episódio reuniu diversas pessoas com diferentes visões políticas e sociais, em uma dinâmica de debate ao vivo. Em determinado momento, uma pessoa perguntou se Monark ainda mantinha a opinião que o Brasil deveria permitir a criação de um partido na... tema que causou sua demissão no passado. Confira. E aí, Monark, tudo bem? Tudo bom, senhor? Por que você acha que o governo ele quer regulamentar as redes sociais para implementar a censura? Porque fica mais fácil dele passar leis e tomar medidas que vão contra os interesses da população, e se a gente não puder reclamar, fica fácil de implementar. Então você é 100% contra a regulamentação das redes sociais? Olha, eu não sou 100% contra regulamentar as redes sociais. Eu sou 100% contra de regulamentar a expressão. A expressão. A liberdade de expressão. Porque você, em teoria, poderia regulamentar as redes sociais para impedir que elas mesmas censurem as vozes do cidadão, né? Então, na sua opinião, tem que falar tudo, sobre tudo nas redes sociais. Eu acho que qualquer assunto deveria poder ser debatido, sim. Teve um momento que você foi cancelado porque você falou, você até usou a frase polêmica, né? Sou mais louco que todos vocês. Eu acho que deveria existir até um partido nazista, alguma coisa assim. Você ainda defende essa posição? Eu acho que dentro da liberdade de expressão significa ouvir as pessoas com que a gente discorda e pessoas que têm opiniões de merda, entendeu? Se for para proteger só a opinião que eu gosto, é fácil, não é liberdade de expressão. Então, sim, eu acho que o Brasil deveria ser igual nos Estados Unidos, onde qualquer partido tem o direito de existir. Você não acha que deveria ter um limite? Nem tudo pode ser falado. Existem alguns limites, até mesmo na liberdade de expressão, porque não existe liberdade de expressão absoluta. Você pode defender 90%, mas sempre vai ter aqueles 10% de coisas que você não pode falar. Por exemplo, Em meio às discussões acaloradas, um dos participantes defendeu a importância da vacinação em massa e da obrigatoriedade. Monark rebateu dizendo que nenhuma vacina deveria ser obrigatória. Primeiro, a vacinação. Você defende que a vacinação ela é uma coisa segura e eficaz? Não. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma indústria farmacêutica que desenvolve experimentos, tratamentos experimentais e desenvolve remédios, e elas têm um incentivo muito grande de lucrar com esses remédios, né? E você tornando a vacina obrigatório, você pode fazer com que remédios que não são necessariamente bons para você sejam empurrados forçadamente na população para alimentar os lucros dessas multinacionais. Mas aí você tá falando de remédios que não são bons para você. Por que uma vacina não vai ser boa para você? Porque nem tudo que os caras fazem é bom para você. Tem um monte de remédio que tem efeito colateral ruim. Mas a gente tá falando de vacina. Vacina em si, os efeitos colaterais acontecem, porém, são muito menores do que o dano que a doença, o vírus, ele causa em você. Não necessariamente, porque existem... Como não? Existem muitos estudos que a vacina está causando arritmia cardíaca nas pessoas. Tem um monte de atleta aí que morre de parada cardíaca do nada que está acontecendo, que aumentou quando as vacinas começaram a ser usadas. Existe nessas novas vacinas, existe uma técnica que eles usaram, que é de RNA, que é uma técnica super nova e que a gente ainda não sabe exatamente quais são as ramificações que ela pode ter no corpo, porque essas vacinas alteram geneticamente o usuário. Entendeu? Você está literalmente negando vários institutos, várias pesquisas que comprovam em que as vacinas são seguras. Essas pesquisas são todas vendidas e compradas. A gente vive num mundo Você sabe falso, o que é? Porque eles precisam ganhar dinheiro. Você sabe como funciona uma meta-análise? Empurrar. Eu sei que uma meta-análise é o que move essa galera, entendeu? Sim, uma meta-análise... E se eles precisarem comprar um monte de cientista para fazer um estudo falso, para empurrar um veneno para você, eles vão fazer. Exatamente por isso. E é real. Tem isso cientistas... Acontece. Boa. Tanto que a gente não pode confiar em cientistas em si. A gente tem que confiar em consensos. Um exemplo. Um jornal de 2019, jornal de epidemiologia, ele fez uma pesquisa de meta-análise para pegar institutos como Instituto Nacional dos Estados Unidos, CDC, Controle de Doenças, da própria OMS, e analisou, pegando esses dados... Mas você confia nessas instituições? Se você não confia nessas instituições, o que você tem que confiar? Eu acho que você não tem que confiar em nenhuma dessas instituições, não deve confiar no Estado. Você, por exemplo... Você não deve confiar nessas grandes corporações da indústria farmacêutica. Eu vou te dar um exemplo. Porque, no final das contas, os caras querem lucrar.
E se eles tiverem que fazer manipulação social usar o Estado para empurrar os remédios deles, elas foram as que tiveram maior lucro nos últimos anos, foram as Big Pharmas, justamente por causa da obrigatoriedade da nação. Você não acha isso esquisito? Você não acha que eles possam ter algum incentivo econômico para fazer isso? Ou você acha que esses bilionários, dono dessas empresas de vacina, eles são todos bonzinhos que querem o bem para a população? Não, eles não são bonzinhos que somente querem o bem para a população. Porém, quando você tem um consenso, vou te dar outro exemplo. Dos caras que eles pagam. Sim, porém, eles pagam o salário desses caras que fazem o consenso. O consenso que você está defendendo óbvio de que eles pagam, por exemplo... chefe, claro, a sua vacina é super segura. Todo mundo aqui que tá sendo pago por você concorda, tá ligado? Você tá falando que eles pagam absolutamente todas as instituições... Então você não confia simplesmente na ciência em si? Não, eu não confio nas instituições. A ciência é um processo que eu confio que funciona. Nos comentários, muitos apontaram que o influenciador Monark parece ter tido razão na maioria dos debates. Confira. Cara, é impressionante como que o brasileiro médio é a favor e deseja ser censurado. Uma loucura isso, insanidade sem tamanho. Esse país não tem jeito. Você vê que a coisa tá feia quando o Monark é o mais inteligente do debate. Esse debate foi bem equilibrado. Uma hora o Monark batia, outra hora os 30 apanhavam. Puro suco de Brasil. O brasileiro médio adora ter o Estado num cangote dizendo que ele pode ou não fazer. Que mundo eu estou vivendo onde o Monark é o cara mais lúcido da conversa? Enquanto isso... A polêmica tomou conta do Capim FC após a esposa de um membro da comissão técnica fazer um comentário contundente em uma publicação do clube. No texto, ela descreveu a difícil situação vivida pelos atletas durante a competição, alegando falta de estrutura, alimentação e até água para beber durante os treinos. Antes de apontar o dedo para os jogadores ou para a comissão, é importante entender o que está acontecendo nos bastidores. O time está instalado em um hotel a 1h30 do local dos jogos. Tem estrutura mínima. Os atletas não têm café da manhã nem lanche, apenas almoço e jantar. E ainda assim, em um restaurante parceiro que os trata como se estivessem fazendo um favor. Os quartos não têm serviço de limpeza desde que chegaram. E em vários treinos, falta até água para beber. Muitos passam mal por fraqueza e tentam contato com o coordenador, sem resposta. É fácil criticar de fora quando ninguém imagina o que esses meninos estão enfrentando para tentar dar o melhor em campo. Viver de aparências e de live é muito fácil. Difícil é encarar a realidade e valorizar quem realmente carrega o nome do time com garra. O Capim tem a maior e melhor torcida da Kings League, e essa torcida merece muito mais do que está acontecendo. O comentário viralizou rapidamente e recebeu curtidas de jogadores e membros da comissão, o que aumentou ainda mais a repercussão. Segundo informações do perfil Arena Kings BR, uma reunião emergencial entre atletas e o diretor do clube está acontecendo para tratar da crise interna. Poucas horas depois, Senic, um dos donos do Capim FC, se pronunciou publicamente, rebateu as acusações e afirmou que os jogadores recebem salários entre 7 mil e 12 mil reais mensais. Ele ainda criticou a postura da autora do comentário, dizendo que o clube sempre cumpriu seus compromissos e que considera as declarações difamatórias. Fernanda, entendo sua preocupação e agradeço por trazer o ponto, mas é importante esclarecer algumas informações. Todos os jogadores recebem entre 7 mil reais e 12 mil reais, além de hospedagem totalmente paga pelo clube. O transporte até o local dos jogos, 1h30 de distância, também é fornecido e custeado pelo Capim. Além disso, o clube envia Pix diários para que os atletas possam comprar café da manhã e lanches, e o almoço e jantar são garantidos em restaurante parceiro. Quanto à limpeza, cada um é responsável pelo ambiente em que vive. Manter o quarto em ordem é questão de cuidado pessoal e convivência, não de estrutura. Nosso papel é oferecer as condições necessárias para que todos possam render em campo, e isso está sendo feito. O que falta agora é desempenho esportivo, que depende do esforço e comprometimento individual. Seguimos sempre abertos ao diálogo e buscando o melhor para o time e para a torcida que tanto apoia. Minutos depois, a esposa do MC Smith, também envolvida na situação, respondeu ao empresário afirmando que não houve nenhum crime e que todas as informações citadas são verídicas e passíveis de comprovação. Com todo respeito, Senic, mas o que você falou não condiz com a realidade do Capim. Os jogadores estão sendo deixados de lado, sem café da manhã, sem lanche, sem água e sem frutas nos treinos. O Pix diário que você mencionou nunca aconteceu de forma regular, e quando veio, não cobre nem o básico. Dizer que ganham entre 7 e 12 mil é fácil.
quando pagam. O combinado nunca foi que eles usassem o dinheiro do salário para se manter, e esse pagamento ainda nem chegou. O clube, como foi combinado, deveria oferecer toda a estrutura prometida: alimentação, suporte e condições dignas. E o pior, se algum jogador se lesionar, o Capim não se responsabiliza por nada. Onde está a boa-fé e a humanidade nisso? Os jogadores entram em campo dando a vida, sem estrutura, sem respaldo e ainda com risco de se machucar e ficar desamparado. O elenco só se formou completo faltando uma semana para o início da competição, enquanto outras equipes treinam há meses com todo. Mesmo assim, os jogadores e a comissão estão fazendo milagre. Profissionalismo não é discurso bonito na internet, é cumprir o que foi prometido e respeitar quem veste a camisa. A situação segue gerando grande repercussão nas redes sociais e bastidores do clube, e torcedores aguardam um posicionamento oficial do Capim FC sobre o caso. E aí, o que você acha disso? Comenta aqui, se inscreve no canal, deixe seu like e até a próxima!